A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, passando para deixar mais uma reflexão ao meu e ao seu coração. Nós vemos, irmãos, estamos passando na Semana Santa. Temos que compreender que Deus não nos chama para viver uma Semana Santa, uma Quaresma Santa, mas nos chama para viver uma vida santa, todos os dias em santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, assim diz sua palavra. E hoje eu quero refletir sobre o Evangelho de João. João, ele escreve o Evangelho e apresenta o Senhor Jesus como um ser divino, como sendo Deus. Ele fala, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não a compreenderam. Então fala e apresenta o Senhor Jesus como um ser eterno, como onipresente, onipotente, onisciente, fala da sua santidade. E aqui ele apresenta o Senhor Jesus como sendo a luz do mundo. E o mundo não querendo essa luz, o mundo desprezando essa luz. A continuação vai falar que ali estava a luz do mundo, a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então fala, irmãos, dessa luz que veio ao mundo, que formou o mundo e que o mundo não conheceu, mas nós conhecemos. Veio para o que era seus, os seus o rejeitaram. Toda a lei, toda a escritura apontava para o Senhor Jesus. E quando veio o Senhor Jesus, eles não conheceram, porque os seus corações estavam fechados, endurecidos, estavam presos nas suas presunções, nas suas falsas expectativas, presos na religiosidade, presos nas suas paixões, nas suas concupiscências. Mas, irmãos, nós recebemos pela fé, e pela fé fomos feitos filhos de Deus. Pela fé nós tivemos um novo nascimento, não da carne e do sangue, não dos homens, mas de Deus. E essa é a vontade de Deus. A continuação, em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em quem nós temos crido, em quem nós temos depositado a nossa fé, em quem nós temos permanecido. Irmãos, temos que permanecer e crer no Senhor Jesus como nosso único, suficiente Salvador. A continuação fala, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, enviou Jesus, não para que o condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E qual é a condenação? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Lembra da luz que nós estávamos falando? O Senhor Jesus, a luz do mundo, a verdadeira luz, que ilumina a todos e resplandece sobre as trevas. Então, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, que pratica o mal, que desobedece a Deus, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim das suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Possamos, irmãos, ficar com essa reflexão. Se amamos a Deus, praticamos a tua palavra, vivemos e depositamos a nossa fé na sua palavra, a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, e obedecemos, buscamos agradar aquele que nos salvou, aquele que nos restaurou, aquele que está nos santificando a cada dia mais. A luz vem resplandecendo sobre as trevas, e as trevas são dissipadas. Então Deus, ele vai nos santificando, e cada vez mais nos tornamos parecidos com o nosso Senhor Jesus. Que nós possamos ficar com essa reflexão. A palavra de hoje, Deus está nos chamando ao verdadeiro arrependimento, a não estarmos presos nas nossas concupiscências, nas nossas paixões, na nossa vida, mas que nós venhamos voltar a nossa vida aos caminhos do Senhor. Romanos 1, capítulo 1, ele fala que tudo que foi criado manifesta, revela a glória de Deus. E os homens conheceram a Deus, porque tudo mostra, aponta para Deus. Então os homens conheceram, mas decidiram não o glorificar como Deus, mas antes trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem de homens corruptíveis, de animais corruptíveis, de aves corruptíveis, de répteis, de quadrúpedes. Trocaram a glória de Deus. E Deus os entregou aos seus prazeres, às suas concupiscências, aos seus desvarios. A Bíblia fala, eles sendo sábios, tornaram louco, em seu discurso desvaleceram.
Deus os entregou a si mesmo, mas ninguém se terá por indesculpável. Deus está nos chamando ao arrependimento, a vivermos uma vida santa, a virmos e a chegarmos para essa luz que ilumina a todos os homens. É o Senhor Jesus. Então, irmãos, que venhamos depositar nossa fé em Cristo Jesus, pois Ele é único e suficiente para nos salvar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo por mais essa oportunidade, por essa palavra que o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor é a luz do mundo que dissipa todas as trevas. O Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos, os nossos corações. Pai, que a tua palavra possa penetrar em nosso coração, produzindo um arrependimento, que o teu Espírito possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor, Pai, possa trabalhar sobre as nossas vidas, nos purificando, nos moldando, nos renovando a cada dia mais, produzindo um novo nascimento, nos santificando, Pai, a cada manhã, a cada dia, retirando tudo que não provenha da parte do Senhor, dos nossos corações, toda maldade, toda raiz de amargura, todo, Pai, em nome de Jesus, o olhar soberbo, a arrogância, o orgulho, venha tirando de nós, Pai, em nome de Jesus, a avareza, a presunção, que o Senhor venha nos santificando, venha nos moldando, Pai, assim como o oleiro molda o barro e faz a forma que quer, assim o Senhor tem, Pai, em nome de Jesus, o domínio sobre a nossa vida e pode nos moldar da forma que o Senhor achar melhor. Nos limpa, nos purifica, nos molda, nos transforma, Pai, para sermos melhores, para sermos parecidos com nosso Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, te agradeço por mais essa oportunidade. Peço, Pai, que o Senhor visite os nossos irmãos que estão enfermos. Visite, Pai, em nome de Jesus, a cada vida. Os irmãos que estão na UTI, passando por cirurgia, passando por problemas diversos, Pai, o Senhor é poderoso para restaurar, para curar, para libertar, para salvar. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Opera, Pai, nos nossos dias, como o Senhor operava no passado. Nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e fará sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.